Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Sou Renato Tomioka, ginecologista especialista em medicina reprodutiva. E este podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da Clínica Vida Bem-vinda. E tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br/podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Esse é um episódio um pouco diferente, que eu resolvi gravar um projeto que eu tenho aí há pouco tempo com a Carolina Rebelo. A Carol, ela é médica formada na Faculdade de Medicina da USP. Ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas e foi preceptora da graduação da ginecologia no Hospital Universitário da USP em 2018 e 2019. Tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo e hoje ela fica no Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas e também é Fellow da Vida Bem-vinda. E esse é um projeto que nós chamamos de Scientific Update, que nada mais é do que uma atualização científica baseada em uma pesquisa rigorosa e com critérios bem definidos para problemas clínicos e atualizações que a gente tem demanda na nossa prática voltada mais para a infertilidade, para ginecologia endócrina e também cirurgia endometriose. E o tema dessa semana que a gente revisou, então é um processo de demanda que eu tenho e que eu acabo falando com a Carol e a Carol vai atrás de todos os artigos de melhor qualidade nas melhores revistas que tem bom fator de impacto. E ela revisou endometrite crônica, que é um tema extremamente prevalente e muito importante, especialmente para os pacientes que estão querendo engravidar. Nós usamos termos mais técnicos, termos mais do nosso mediquês, vamos dizer assim, e que tem por objetivo aqui trazer com profundidade que realmente pode impactar aí para as pacientes e até para os colegas médicos que nos ouvem. Então, espero que vocês gostem aí desse episódio um pouco diferente, desse nosso segundo Scientific Update. E se vocês gostarem bastante, a gente vai gravar e publicar mais aqui também no Sonho Bem-vindo. Carol, muito bem-vinda a esse segundo episódio do Scientific Update. Obrigada. Vamos lá, então hoje o tema é endometrite crônica, um tema aí que a gente lida muito no dia a dia, as pacientes perguntam, os médicos perguntam, a gente se pergunta, né? Muito. Será que a gente está diagnosticando? Será que a gente está investigando bem? Qual a melhor fase? E aí veio essa ideia, eu falei, poxa Carol, vamos buscar na literatura hoje qual é a melhor evidência para a gente adaptar aqui para o nosso público e entender aí como se diagnostica, trata, se vale a pena fazer um follow-up, qual o impacto disso na reprodução. Então, queria eu ouvir como é que foi essa sua busca na literatura, uma busca profunda, né, cara? Foi bem interessante, eu achei que eu ia encontrar mais artigos sobre esse tema, mas não foram tantos assim. Foquei inicialmente nas meta-análises sobre o assunto e só para os assuntos mais recentes eu fui procurando os artigos pontuais, assim. Mas a minha dificuldade começou desde o começo de encontrar a frequência de endometrite crônica em diferentes populações, principalmente porque os critérios diagnósticos utilizados não são unificados, tanto ao longo do tempo, mas mesmo hoje em dia, mesmo depois que começou a se definir como plasmócito e imunistoquímica, mesmo com essa definição, as técnicas ainda são muito diferentes e a prevalência varia muito por causa dessa diferença nos critérios diagnósticos. Uma das meta-análises que eu encontrou uma diferença de 3 a 60% na frequência de endometrite crônica, dependendo da população avaliada. E mesmo quando você olha os subgrupos de pacientes inférteis ou de pacientes férteis ou de falha de implantação recorrente, essa frequência varia bastante. Então, o primeiro ponto é qual o critério que se usa e quem se está investigando, né? Exato. Agora, a gente vê, acho que na prática, a gente fez um estudo retrospectivo, acho que foi em 2015 que a gente publicou no European Journal, Obstetrícia e Ginecologia, né? Você viu que eu usei inglês e português no mesmo jornal, coitado do jornal. Internacional. E a gente achou algo acima de 50% mesmo, mas investigando pacientes inférteis, né? Que iam procurar fazer FIV. Então é um grupo que, né, talvez tenha realmente uma prevalência um pouco maior. Agora, qual que é o critério, então, Carol, que você, assim, olhando,
Eu sei que há grupos italianos, os italianos estudam muito, né, endometrite e fazem muita esteroscopia, a escola italiana, e os japoneses, né, não sei se você achou isso, né, a gente tende a achar mais, né? Sim, muitos. Os japoneses falam muito, teve acho que uma revisão de edital no ano passado, se não me engano, 2018, na Fertility. Ah, eu li esse. Né? Tá aqui e também. eles falando dos critérios, como investigar, como tratar. E hoje, o que você acha que é o critério, assim, gold standard que a gente aprende na ginecologia é o CD138. Ainda se mantém? Ainda se mantém. Eles colocam que a presença de plasmócito, né, que é o marcador para plasmócito no endométrio vai ser o CD138. Eles colocam que a avaliação só de lâmina tem uma variação muito grande interexaminador. Inclusive, alguns estudos que encontraram prevalência de 30% a 60% de endometrite crônica avaliando imunistoquímica chegaram a não encontrar nenhum caso de endometrite crônica olhando só a lâmina. Então, a imunistoquímica é muito importante, só que mesmo usando a imunistoquímica, o critério diagnóstico não é muito bem estabelecido, porque não tem um consenso de quantidade de plasmócito por área. Então, tem autor que considera que qualquer plasmócito na biópsia já tem um diagnóstico de endometrite crônica, mas tem gente que acha que isso seria um critério válido quando a gente estava usando só a lâmina. E com a imunistoquímica isso aumentou muito o poder de diagnóstico e que talvez ter um plasmócito só não seja o suficiente. E aí eles usam ou um plasmócito por área, ou 5 plasmócitos por área, ou cluster de plasmócito. Tem vários critérios diferentes e cada estudo acaba usando um critério diferente e, inclusive, tem um estudo que eu achei muito interessante que viu a diferença na prevalência de endometrite crônica de acordo com o critério que você utiliza, usando plasmócito. E, assim, a diferença de 15% sobe para 30%, dependendo do que você usa, você dobra. E isso dificulta bastante, até, né, na clínica e para as pesquisas também, como que a gente vai fazer essa definição. Eu acho que, assim, a gente vê muito isso nos laudos, né, que a gente pede. Algumas pacientes a gente acaba investigando e pede a imunistoquímica, vai fazer uma esteroscopia, faz uma biópsia de endométrio e pede. E lá vem, às vezes, realmente o que você falou. Presença de 3 plasmócitos. Tem lá, CD138 positivo, mas poucos, né? E aí na nota, o patologista coloca, não fecha critérios para endometrite crônica. Então, às vezes, a paciente que sabe já, né, que o CD138 é importante, ou até o colega, né, olha ali, tá positivo, já sai tratando com antibiótico, né? Então, depende, eu acho que, claro, que também depende da história clínica, né? Se você pega 3 plasmócitos numa paciente que tem abortamento de repetição e não tem mais nenhuma outra causa, jovem, talvez você seja um pouco mais liberal para tratar, né, e ser um pouco mais rigoroso ali. Mas realmente acho que é uma dificuldade essa história de ter esses critérios. É uma coisa até que a professora Filomena Carvalho aqui em São Paulo fala muito, né? Ela sempre falou isso, ela falou critérios de endometrite, né? Bateu o olho, é uma patologista super experiente. E eu acho que a gente às vezes tem que tentar reproduzir os resultados, né, em vários laboratórios. E talvez a imunistoquímica dê um pouco mais de segurança para nós, porque são marcadores, né? Não depende tanto do olho, né? Mas uma coisa que eu achei interessante é que eles colocam também em um dos estudos que tem marcadores normais da superfície do epitélio endometrial que podem ligar ao CD138, mesmo que de maneira fraca. Então, que às vezes a gente tem essa ideia de que como a imunistoquímica é um sim ou não, mas também depende do examinador. Entendi. Tá bom. Ou seja, melhor fazer num laboratório confiável. Exato. Essa é a mensagem. Então, parece que o ideal é biópsia endometrial. Se der para biopsiar vários locais da cavidade, melhor. Por isso que a pipele de Cornier é uma boa ferramenta. Ou uma esteroscopia mais direcionada, com anátomo patológico e estudo imunistoquímico. Em geral, os painéis para endométrio envolvem o PGP, que é para marcador neural, né, o CD138, CD56, CD16, mas eu acho que varia de laboratório para laboratório. O que a gente está buscando a dica é quando você for pesquisar isso, pedir lá, né, suspeita de endometrite crônica, porque daí o patologista já sabe e ele faz os marcadores ideais ali. Vamos caminhar então. Então acho que diagnóstico e o que causa endometrite, né? Hoje a gente fala muito a gente aprende muito na faculdade das bactérias. A gente acha que tem uma ou outra bactéria ali que causa endometrite crônica, se fala muito da clamídia, a gente não aprende sobre as outras, e hoje a gente tem teste, né, de PCR, biologia molecular,
e acaba entendendo que há outros patógenos e, além disso, é uma pergunta que eu vou te fazer, se existem endometrites crônicas assépticas, né? Sem patógeno, sem um agressor ali nítido, uma bactéria. Então vamos lá, quando a gente encontra patógenos, a maioria são bactérias comuns, muitas bactérias intestinais. Então mais de 50% das vezes a gente tem Streptococcus, ou Enterococcus fecalis ou E. coli. Tanto que hoje em dia se teoriza que não é uma infecção por ascensão, seria mais uma translocação talvez. Alguns estudos acharam uma taxa um pouco maior, 10%, de ureoplasma e micoplasma, e parece que é um pouquinho mais prevalente na população com infertilidade. Agora, gonococo, praticamente nenhum caso. Um estudo achou 2% de clamídia, mas em geral se aceita que não é uma infecção ascendente, uma IST, seria mais uma translocação. Uma coisa que eu achei curioso também é que tem pouquíssima correlação com cultura vaginal, cultura de secreção vaginal. Máximo 30% de correlação. Não tem. Então, aparentemente não é ascendente. Essa questão de pensar em tratar parceiro ou parceira também provavelmente não deve ser necessário. Eles pontuam, que eu acho interessante, que vale para o Brasil, pensar em endometrite por tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, principalmente quando tem achado mais específico de endometrite granulomatosa. E alguns estudos mencionam a possibilidade de endometrite viral por HIV e CMV, mas foi um estudo só, com N pequeno, ainda não é uma coisa muito certa. Eles colocam que 25% a 50% dos casos não tem achado de bactéria em cultura. Só que quando você trata com antibiótico, tem 90% a 95% dos casos tem melhora. Então, provavelmente tem alguma coisa. A prevalência de ser uma infecção bacteriana é um pouquinho, tem uma chance maior de ser mesmo. Talvez uma interação entre essas bactérias e o sistema imunológico da paciente que tem endometrite crônica. Só que assim, apesar da cultura, vir muita cultura negativa, basicamente todos os estudos colocam assim, bacteriano. Eu não achei nada específico sobre outra teoria, assim. Até porque melhora, em geral, melhora bastante com antibiótico. E agora que tem a análise de microbioma, né, que até foi o tema da nossa outra conversa, é uma coisa que muito provavelmente vai começar a ser mais avaliada para esses casos. E eu vi muito como sugestão de próximos estudos, mas não como nenhum estudo avaliando nessa população específica. Microbioma endometrial, né? Uhum. Então, Carol, resumindo, quando se fala em endometrite crônica, ainda se fala muito em bactéria, né? Você falou das comuns, strepto, enterococo, ureaplasma, clamídia, sim. E nenhum caso de gonococo, né? Acho que vale ressaltar isso. Nenhum caso de gonococo. E clamídia também é a exceção, né? Exceção, assim, 2% em um dos estudos, assim. A maioria não acha clamídia também. Bom, mas são bactérias relativamente simples de serem tratadas, né? Talvez, eu tive um caso, há alguns anos, acho que foi 2013, mais ou menos, 2012, 2013, de tuberculose, né, genital, assim. E realmente um caso grave, viu? Difícil, endométrio fino, endométrio estranho, endométrio extremamente hiperecogênico, não respondia. Aí a gente fez a pesquisa, até fazendo a pesquisa em conjunto com o infectologista, que é extremamente raro a gente fazer, né? A gente geralmente investiga e já trata. A gente descobriu uma tuberculose. E a paciente, assim, o endométrio é realmente muito difícil. Ela tinha aderências na pelve, aquela história clássica que a gente aprende no internato mesmo, sabe? Mas nunca mais vi. Imagino que seja hoje mais difícil, né? Talvez. Dependendo da população. É que a gente tá no HC, no SUS, talvez a gente tenha que pensar um pouquinho mais nisso ainda, mas... Um pouquinho mais. Mas esse caso eu vi na clínica. Não vi no HC, vi na clínica. Ok, Carol. Eu acho que a pergunta é, né, então, que você tinha o seu raciocínio aqui, né? Por que pesquisar? Quanto que isso impacta? Será que impacta? Ou a gente está só tratando um ruído aí, né? Bom, no porquê pesquisar eu olhei dois lados. Primeiro, as alterações que a endometrite crônica causa no endométrio. E por outro, o reflexo disso nas taxas de sucesso nos tratamentos de reprodução. Então, tem muitas alterações histológicas que a endometrite crônica vai causar, né? A gente vê o plasmócito, mas também a endometrite crônica está associada a um aumento de citocinas inflamatórias, de células B em todas as camadas do endométrio, inclusive dentro das glândulas, redução de células NK,
que, né, lembrando que no endométrio elas são do bem, alteração de contratilidade uterina, alteração de receptores hormonais, tem uma maior dessincronização do endométrio, então isso pode deslocar a janela de implantação. Todas essas alterações podem ser, provavelmente são prejudiciais, né, no processo de implantação e desenvolvimento da gestação inicial. Mas o que a gente observa é que mesmo entre pacientes, comparando pacientes com falha de implantação recorrente, as pacientes que têm endometrite crônica que não são tratadas adequadamente, elas têm um prognóstico pior. Uma taxa de implantação do grupo com endometrite crônica em torno de 11%. E aí quando você vê só as pacientes sem endometrite crônica é 32%. E depois a gente vai ver o impacto do tratamento também, como isso impacta muito. Precisa investigar. A questão é que a gente não investiga todo mundo justamente porque a gente não tem, provavelmente por não ter critérios diagnósticos tão fechadinhos. Um dos estudos que avaliou endometrite crônica em pacientes férteis, assintomáticas, que já tinham filhos, achou 30% de endometrite crônica nessa população, dependendo do critério avaliado. Então, assim, a gente não tem segurança de fazer isso como um rastreamento para a mulher infértil nesse momento. A gente acaba tendo que associar com uma suspeita clínica que seja a falha de implantação ou abortamento de repetição. Mas uma vez que a gente encontra endometrite crônica, o impacto é grande. E, Carol, em relação à data da biópsia, algo que você notou, alguma tendência nos estudos? Biópsia na fase lútea, fase folicular? Geralmente é fase lútea. Na maioria dos estudos faz na fase lútea. Alguns estudos colocaram que eles tiveram uma prevalência maior de endometrite crônica quando avaliou na fase folicular. Mas a maioria dos estudos faz na fase lútea e sugere fazer na fase lútea. Outra coisa, talvez porque seja mais fácil de biopsiar, só a única cautela é a história de eventualmente estar numa fase fértil, né? Tá numa fase ali de pega implantacional, né? E aí eles colocam também que a qualidade da biópsia interfere muito no diagnóstico, porque às vezes os plasmócitos geralmente eles são um pouco mais profundos, então tem que ser uma biópsia focal e profunda. Isso interfere bastante também no achado. De preferência, assim, os colegas que fazem, né? Certamente alguém já fez com sonda uretral delicada. Às vezes você faz até você fenestra um pouco a ponta, né? Corta ali. Mas eu acho que não cria uma biópsia tão boa quanto a Pipelle. Eu acho que a Pipelle de Cournier, na minha opinião, é a melhor forma, mais rápida. Eu costumo dobro ela um pouquinho na ponta, entro até o fundo, puxo o êmbolo e vou trazendo em hélice. Então você vem fazendo assim, aí você faz exatamente uma hélice ali com uma amostra, né? Helicoidal, fica ótimo. Em geral basta uma vez, que a paciente às vezes tem um pouco de cólica natural, mas é uma cólica e acabou, resolve. Então tá bom, ótimo. Em relação a timing, em relação a por que pesquisar, então o que se hoje preconiza é a paciente em geral que está querendo engravidar. A endometrite crônica, a gente não falou, mas ela é praticamente assintomática, né, cara? Diferente da endometrite aguda, que a gente aqui no HC chama de MIPA, né? Aqui em São Paulo tem lá fora no Rio, né? Quer dizer, eles chamam de DIP, né? Doença inflamatória pélvica, enfim. Tem várias nomenclaturas, mas aí sim entra os principais players aí são gonococo, clamídia às vezes, né? Mas é um quadro muito mais exuberante, né? Gerador, sangramento, às vezes corrimento, né? Febre. Pode gerar abscesso, tubo peritoneal. Não é essa endometrite que a gente está falando. A gente está falando da crônica, que é algo sutil e passa muitas vezes sem sintomas. Então, finalmente, como fazer então, cara? Como fazer o diagnóstico perfeito hoje, 2020, na sua visão? Diagnóstico perfeito, esteroscopia com biópsia. Eu acho que a esteroscopia ainda é melhor do que o aspirado, pelo que os estudos colocam também na esteroscopia, para quem tem prática com esteroscopia, você conseguir achar alterações esteroscópicas sugestivas de endometrite crônica e biopsiar num lugar mais sugestivo, que se for uma coisa muito focal, e existem casos de ser um pouco mais focal, isso passaria batido. E análise imunistoquímica para identificação de plasmócito pode falar, doutora Filomena? Com alguém, num laboratório de confiança, assim. Sim, eu acho que a gente gosta muito daquele trabalho da Ledé, né? Fala muito dessa parte de imunologia endometrial, e eu acho que a professora Filomena foi muito nessa linha também, mas ela tem muita experiência, né? Eu acho que é difícil de extrapolar isso para todo mundo.
certamente tem muitos patologistas bons que entendem isso, mas que precisa focar muito nessa área, né? Você imagina um patologista que faz análise de tudo quanto é peça do corpo inteiro, vai ficar buscando plasmócito, buscando em quantos plasmócitos tem ali na amostra. Isso às vezes é mais fácil marcar ali com imunistoquímica e dar um laudo mais raso, né? Mas hoje eu acho que então, estereoscopia, né? Então pensando na paciente lá que te procura com falha de implantação ou até com abortamento de repetição e você vai fazer uma investigação do endométrio, hoje, se tiver condição, né, faz uma estereoscopia e investiga o endométrio e eventualmente nesse momento você pode fazer até os outros testes, né? Não só o anatomopatológico e imunistoquímica, mas os testes de biologia molecular. E você acabou falando um pouquinho, né? PCR para as bactérias. Então hoje, patologia, se fala um pouco mais do PCR, nesses estudos que você levantou, eles falaram de PCR para bactéria, não? Esses painéis? A maioria, quando avalia a cultura. Porque o painel que a gente usa hoje, que é muito disponível no mercado aqui no Brasil, é o painel da Genomics, né? Que eles chamam de ALICE, né? Isso. Que é para ver, é um PCR desses patógenos aí. A gente faz em geral no consultório, no mesmo momento de fazer a biópsia do endométrio para avaliar a janela ou, né, até o microbioma. Uhum. Então tá bom, Carol. Quer falar um pouquinho dos critérios ou você acha que isso é tão variável que nem compensa a gente comentar aqui? Eu acho que isso é basicamente a concentração de plasmócito que eles definem, assim. Ou 1 por área analisada, ou 1 a cada 10 áreas, ou 5 a cada 10. É proporção de plasmócito, assim, 5 a cada 20, ou em cluster, ou uma relação de plasmócito por área. Esse HPF que você coloca é uma área. É aquela área de magnificação do microscópio. Perfeito. E na estereoscopia, vamos falar um pouquinho dos achados, Carol? Aquele achado clássico, né? O que é sinal de endometrite crônica na estereoscopia? O principal que eles colocam que é mais sensível e específico é achado de micropólipo. Micropólipos menores que 1 milímetro. Mas tem outros achados, tipo hiperemia em aspecto de morango, hiperemia focal, spot hemorrágico e o endométrio com edema, né, espessado e esbranquiçado. Mas o que tem mais relação com o achado imunistoquímico é micropólipo. E alguns estudos chegam a ter uma correlação bem boa, assim, com o achado imunistoquímico, mas isso varia muito de estudo para estudo, que provavelmente demonstra a variação do examinador também, né? Quem tem muita experiência com isso, quem tem menos experiência. O máximo de acurácia que eu vi ele chegando foi cerca de 80% com imunistoquímica, usando esses critérios diagnósticos, assim, específicos e tudo. Nenhum estudo teve coragem de chegar no final e falar a esteroscopia é suficiente. Ainda não. Mas ele guia, é importante já dar uma ideia muito boa com esses achados, principalmente de micropólipo, e guia a biópsia. E assim, o que eu mais vejo na prática é o inverso, né? É o falso negativo da esteroscopia, né? Usando o gold standard, que seria a biópsia com a anátomo e a imuno, a gente vê, né, o laudo da esteroscopia. Não, perdão, eu falei o inverso. É o falso positivo, tá? Então, você vê a esteroscopia que às vezes o esteroscopista fala que tem ali uma área suscetível de endometrite e tal, e aí você vê o laudo, vem normal, da biópsia. O inverso é muito raro, né? Uma estero normal com alteração na patologia. Eu particularmente acho que eu nunca vi. Mas o falso positivo eu já vi. Mas a gente acaba tratando, né? Assim, como é um tratamento relativamente simples, com pouco efeito colateral, com pouco dano e, né, é um benefício tão desproporcional ao risco, a gente acaba tratando. É que nem quase que a filosofia da cistite, né? Você tem ali qualquer suspeita, você já trata. Porque se complicar, você já ganhou um tempo ali, né? Então, esteroscopia, biópsia, os critérios, o clássico que a gente vê, né? Se você for buscar os livros, é aquela hiperemia em aspecto casca de morango mesmo. Mas é raro, acho que a gente vê isso hoje na prática clínica. Eu tenho alguns. Gosto muito da esteroscopia da Maria Carolina Madi. Eu acho ela ótima, os pacientes adoram. E ela faz super bem também. O Dr. Eduardo Medarriga também faz lá no FEME, né? O pessoal do Fleury também é bom. Enfim, tem um pessoal bom aí, aqui em São Paulo, né? Tô falando aqui em São Paulo. E tratamento, então, cara. Vamos falar de tratamento para fechar aqui o nosso
Tratamento e follow-up, que eu acho que é importante, todo mundo esquece. Isso é outra coisa que varia muito entre os estudos, os tipos de esquemas de antibiótico utilizados. O que parece ser um consenso é a duração, tem que ser pelo menos 14 dias. Tratamentos que duram menos de 14 dias têm uma taxa de cura bem menor. Em geral, a primeira linha é doxiciclina, associado ou não com metronidazol no primeiro tratamento, e pelo menos 14 dias, né, no 100 de 12 em 12. E o que a maioria sugere como segunda linha seria ciprofloxacino com metronidazol, os dois por 14 dias. Outros autores sugerem aquele esquema, já começar com aquele esquema amplo, que é o mesmo usado para MIPA, que é ceftriaxone dose única com doxiciclina e metronidazol por 14 dias também. Ceftriaxone intramuscular, né? IM, uma dose IM, exatamente. E, em geral, a taxa de cura varia muito entre os estudos, também variando um pouco com o N estudado e o esquema utilizado. E até como que você fez o follow-up, né? O que eles chamam de cura? É uma nova biópsia sem os critérios? É isso, né? Isso, exatamente. Uma nova biópsia sem os critérios. Varia bastante, assim, mas com esquemas que duram menos de 14 dias, chega a ter cura de 25%, 50%. Nos esquemas mais longos, a cura em geral fica em torno de 90%, 95%, depois do primeiro tratamento mais longo. E existe assim porque o clássico a gente trata com doxy, 14 Sim. dias. Raramente associamos metronidazol hoje. Acho que o metronidazol tem um pouco mais de efeito colateral, né? Fico pensando no tipo de patógeno, é difícil você ter um patógeno que você teria que pegar com metro, né? Então, a maioria fala que quem não resolve só com doxiciclina, se você faz a biópsia e não resolveu, a maioria vai melhorar com metronidazol. Então, não Talvez sei seja se é um uma esquema, coisa que valeria a pena. Entendi. Para você também subtrair uma possível rebiópsia, né? Depois. Ou a re-rebiópsia, né? A terceira, no caso. Exato. E aí, isso é uma coisa interessante dos estudos, né? Porque o tratamento em si, ele não tem uma melhora nas taxas de sucesso da FIV suficiente que venha que dê diferença estatística. Estatisticamente, você só tratar não melhora as chances da pessoa engravidar. Mas os grupos que tiveram controle de cura e curaram, eles vão melhor. Então, isso é bem aceito já. Precisa de um controle de cura com biópsia. Então, essa eu acho que é a grande mensagem desse nosso bate-papo aqui. Porque a gente tem muito colega, né, ouvindo, lógico. Nós, né, tratamos dessa forma, aprendemos dessa forma. Só que quando você vai para o consultório, né, prática clínica, não é tão simples também você, né, conversar com a paciente e falar, olha, nós vamos fazer um tratamento de 14 dias tomando antibiótico. 14 dias. Não é fácil tomar 14 dias de antibiótico. De 12 em 12 horas. E você vai repetir essa biópsia depois. No outro ciclo. Né? No outro ciclo, exatamente. Você tem que, então é um investimento de tempo grande aí, né? Que para paciente que está fazendo FIV, fazendo algum tratamento de reprodução humana, é algo que às vezes consome. As pacientes ficam realmente ansiosas com essa, entre aspas, perda, né, de tempo, que na verdade, na minha opinião, é um investimento de tempo. Então o correto é tratar, se puder tratar com metronidazol, pode ajudar em alguns casos, mas eu imagino que é difícil de dizer essa estatística, né, Carol? Quais são as pacientes, porcentagem que não vai responder, que vai precisar do metronidazol, talvez se não tiver, né, nenhuma contraindicação, usar o metronidazol direto, 2 semanas, espera passar o ciclo e rebiopsia na outra, de preferência na mesma fase espelho, que foi feita a primeira biópsia, ou tanto faz? A maioria faz sempre na fase lútea, mas não vi nada específico sobre fazer em outra fase. Eu só vi eles falando para usar os mesmos critérios diagnósticos, né? E normalmente o fluxo ela faz a biópsia, manda para anátomo, sai depois de uma semana o resultado, ou mais, né? Imunossoquímica às vezes demora. E aí nessa história a menstruação já veio. Aí você faz o tratamento e talvez nesse ciclo ainda dê tempo, porque daria mais ou menos um intervalo de uma semana, mais ou menos, entre o término do último comprimido até fazer uma nova biópsia. Eles na literatura falam se existe um time mínimo, não? Não, eles só falam, os estudos que viram essa melhora, eles viram a biópsia no próximo ciclo. Teve um estudo que eu vi que as pacientes que não voltaram, que fizeram uma biópsia, eu achei isso interessante, as pacientes que fizeram uma biópsia, trataram, fizeram um controle e não tiveram cura. E evadiram do estudo, algumas eles conseguiram recuperar para biopsiar depois de 1 ano. E aí todas tinham curado sem retratar. Entendi. Então, talvez biopsiar muito próximo, talvez a gente esteja
perdendo, não sei se leva um tempo para o plasmócito sair, eu não tenho muita ideia desse ciclo que leva, mas... Porque parece o cenário ideal seria esperar mesmo, né? Você tratou, espera esse endométrio descamar e busca o próximo, né? Isso, exato. Mas isso na prática implica 2 meses para o paciente, 2 meses que ela vai investir em tempo, né? Então acho que existe o equilíbrio entre o rigor científico, o rigor terapêutico aí, diagnóstico, e o quanto que a gente consegue aplicar isso na prática, né? Essa medicina translacional. Assim, se você rebiopsiar e continuar alterado, você trata de novo, você espera menstruar e biopsia de novo? Aí fica essa dúvida, né? Porque se você for tratar de novo, biopsiando no primeiro ciclo, você vai levar mais tempo, na verdade. Exato. E eles não chegam a essa conclusão, né? Eu lembro que quando eu li isso aí, acho que faz 2 anos que saiu na Fertility, a dúvida era essa que se mantinha, né? Então acho que vai muito aí a experiência é pessoal, né? Expert opinion. Cada um tem a sua opinião e faz do seu jeito, dentro ali de um senso comum, né? A minha visão é que hoje a paciente que tem endometrite crônica e tem histórico de falha, clinicamente essa paciente eu gosto de rebiopsiar, né? No outro ciclo e avaliar, mas eu nunca tive falha de tratamento. Também assim, né? É um volume não enorme, né? De pacientes que precisam ficar fazendo isso. Então, eventualmente eu vou ter essa paciente da falha e a dúvida vai ser essa, né? Se é que a gente espera, faz mais um ciclo, faz o ceftriaxone intermuscular, né? Acho que é isso, eu mudaria o esquema, né? Não ficaria seguro de só adicionar metronidazol, não. Aí, se tem falha, eu acho que tem que usar parenteral e vamos pra cima, né? E tá bom, ótimo. E o follow-up, então, você acha que é obrigatório, né, cara? Assim, os pacientes, isso ficou nítido, né? Sim, isso ficou bem nítido. Eu lembro que na época a gente conversou, a Van também tinha feito uma revisão, né, disso na época, e ela falou mesmo isso, que tem que rebiopsiar, né? Que senão você faz metade do trabalho só. Pois é. A parte mais difícil. A parte mais difícil, exatamente. Qual a sua conclusão, então, do tema, Carol? O que você acha hoje aí da endometrite crônica, o impacto dela? Hoje, na prática clínica aqui, né, clínica de reprodução humana, o que você faria, baseado no que você leu? Eu não fiquei com nenhuma dúvida de que a endometrite crônica interfere mesmo no processo de implantação e desenvolvimento da gestação inicial, e que o tratamento adequado com controle de cura melhora muito os desfechos gestacionais, mas a principal dificuldade ainda é critérios diagnósticos bem definidos. Então, por enquanto, eu acho que a gente tem que selecionar bem as pacientes que a gente vai fazer essa investigação, e o principal ainda é falha de implantação e abortamento de repetição. Eventualmente eles colocam alguns outros riscos, tipo pólipo endometrial, coisas pontuais, assim, você pode considerar fazer essa investigação. Talvez mais pra frente, quando a gente refinar os critérios diagnósticos aí com a análise do microbioma endometrial, talvez isso passe a ser ampliado para outras mulheres inférteis, outras populações, mas por enquanto é mais isso mesmo. E o tratamento tem que ser feito com antibiótico de amplo espectro, pelo menos 14 dias, e precisa do controle de cura. Isso não deu dúvida. Perfeito. E uma última pergunta, Carol. Se você fosse criar um alerta no PubMed, né, eu gosto muito de criar alerta baseado em nome de autor, né? Quais, um ou dois autores aí que você acha que são expoentes nesse tema, endometrite crônica? O nome tá resumido aqui, mas o Kitaya, tá na última referência aqui da Fertility. Kitaya. Uhum. Ele tem muita coisa dele, assim, no final. Então, os ouvindo é K-I-T-A-Y-A. Kitaya. E o primeiro nome dele é com K. Não sei o que é, mas pode ser Kazuo. E esse grupo, bem que você falou japonês e italiano, que o outro é o Cicinelli. Cicinelli. Então. Cicinelli. Tá bom, já tô criando até aqui o meu alerta no PubMed por esses dois. Que é legal de acompanhar esses caras, né? Tá bom, Carol, adorei. Acho que foi um tema extremamente importante. O próximo, que eu já sei, né, que você já tá aí levantando, vai ser também muito legal. Amado. Esse outro tá dando o que falar. E nos falamos em breve, então, Carol. Parabéns aí pelo levantamento, adorei. Obrigada. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br/podcast. Você pode nos encontrar no Instagram @arte.academy
e @vidabem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br/sobre.